Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. E conosco também o Joaquim Aristeu da CSP Conlutas. O Joaquim Aristeu, você é membro, você é o que da CSP Conlutas? Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvinte da Rádio CT. É um prazer de novo, grande da gente estar aqui presente. Eu sou parte da Executiva Estadual. Executiva Estadual da CSP Conluta. Né? CSP Conluta, só para alguém que não está conectado com a discussão, ela é uma central sindical e popular que hoje congrega em torno de 100 sindicatos filiados no país e outras centenas de entidades também simpatizantes num processo de filiação que a gente está fazendo em todo o país. Bom, e a vinda do Joaquim hoje aqui é porque haverá uma série de manifestações pelo Brasil afora, do qual a CSP Conlutas faz parte, inclusive se juntando até a CUT, para essas manifestações, para ponderar a respeito das decisões governamentais. Nós vamos para um breve intervalo, Joaquim, a gente volta já com o Joaquim Aristeu, que é da executiva da CSP Conlutas, aqui na Rádio CT.com. Um instante só. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT com o Joaquim Aristeu. Joaquim Aristeu que vem falar de um evento na Câmara Municipal aqui de São José dos Campos e também das manifestações coordenadas exigindo explicação do governo federal a respeito das medidas econômicas adotadas pela presidente Dilma. Bom, o Joaquim Aristeu, nesta semana em São José dos Campos, o CSP Conlutas
ocupará o plenário da Câmara Municipal para poder debater o quê? Então, nós tivemos, na verdade, iniciou hoje por volta das 8 horas da manhã, um seminário, né? Esse seminário, na verdade, nós estamos discutindo as medidas provisórias que o governo colocou no final do ano, né? As duas medidas, uma delas reduz o salário da viúva ou viúvo para 50% e passa a contar por dependente. Cada dependente até 18 anos terá direito a 10% do salário da pessoa em óbito. Também, essas mesmas medidas, ela vai mexer no auxílio previdenciário, que é aqueles 15 dias que o trabalhador recebia da empresa, vai passar para 30 dias. Só que quem vai analisar se o trabalhador está em condições de voltar para a empresa ou não é o médico da empresa, não é mais o médico conveniado ou o médico do INSS. E também vem uma outra que é tão grave quanto as duas primeiras, que pega com relação ao seguro-desemprego, né? Existem dados que hoje muita gente que recebeu no ano passado o seguro-desemprego nessa nova medida do governo não receberia, né? E não é coisa aí de 1.000, 2.000, não. É coisa de milhões, né? Que não receberia. Então, é uma série de ataques também, ela pega um pouco as questões aí dos pescadores, que já é uma medida que pega os trabalhadores que trabalham com pesca e tudo mais. Agora, são medidas impopulares que vai trazer prejuízo para os trabalhadores. Agora, no caso da pensão por morte, por exemplo, haverá, a partir de agora, uma carência de 24 meses de contribuição previdenciária pelo segurado para que o cônjuge possa herdar o benefício. E também será exigido um tempo mínimo de casamento ou união estável de 24 meses. Agora, para ter essa medida, Joaquim, como é que o governo vai garantir a segurança do cidadão na questão da morte, numa questão de bala perdida, por exemplo, que a gente está acostumado de ver no noticiário e que o cidadão acabou de casar e levou uma bala na cabeça na hora de receber o cumprimento das famílias. Nesse caso, não recebe pensão nenhuma a viúva? Então, na realidade, é uma contradição, né? Porque a pessoa, a partir do momento que ele passa a contribuir com o INSS, ele passa a ser um segurado. Ele teria os mesmos direitos garantidos aos demais, né? Essa medida do governo, segundo os advogados, e tem aí setores da OAB se movendo com relação a isso, ela é uma medida anticonstitucional, né? Inclusive, tem algumas entidades a nível nacional aí, que são as únicas, né? Um partido político, por exemplo, que tem representação no Congresso, pode entrar com a representação pedindo a anulação dessa medida, né? Uma central sindical como a nossa, como a CSP com Luta, a CUT e outras, pode também entrar com a medida, né? E nós vamos estar entrando com essas medidas também a nível jurídico, porque ela é anticonstitucional. Quer dizer, vocês vão jogar água no chope do governo, por exemplo, porque o governo ele quer arrecadar 18 bilhões por ano, o que equivaleria a 0,3% do PIB. Isso, né? Hoje, e aí a contradição, Paulinho, a contradição, ouvintes, é que enquanto, né, o governo diz que vai tirar 18 bilhões, vai economizar 18 bilhões para ir para outros meios aí que está necessitado, né? Só que, em contrapartida, esse mesmo governo, né, aí dentro de 15 dias, né, apoiou uma medida da Câmara de Deputados e do Senado, mudando, né, aumentando o salário desses deputados em 26%, né, e dos deputados, dos senadores, do judiciário. E se for colocar na ponta da caneta, isso que ele permitiu, né, que aumentasse, dá muito mais dinheiro
do que esse corte que ele vai fazer dos direitos dos trabalhadores, né? Então, é uma contradição, o governo dizendo que vai economizar, e o governo não fala que vai economizar só aí, o governo, além dessas medidas, no dia de ontem também saiu outras medidas impopulares aí com relação ao imposto de renda, com relação ao imposto de empréstimo e tudo mais, que vai penar no bolso do trabalhador, né? Vai penar no bolso do trabalhador, né? Tanto é que mesmo as centrais sindicais, que são, digamos, aliadas do governo, como a CUT, a CTB, a Força Sindical, a UGT, né, se rebelaram, né? Estão chamando essa mobilização no dia 28, e nós da CESP com Luta, que é uma central sindical oposicionista ao governo, não podia ficar de fora disso, e é nesse sentido que nós nos unificamos. Nós realizamos hoje um seminário muito representativo, né, onde tinha em torno de 14 entidades, né, na sua maioria sindicatos importantes, como químico, metalúrgico, alimentação, petroleiro, correios, e aqui, para não fazer injustiça, citar todos, SEAC, servidores de Jacareí, uma infinidade de sindicatos que estavam presentes, né, e que estão organizando, né? Nós saímos dessa reunião com um calendário já preparado, onde a intenção nossa é realizar no dia 28 algumas manifestações. Nós ainda não tiramos o tipo de manifestação que vamos fazer, se vamos fazer assembleia nas portas de fábrica, se vamos parar alguma rodovia, ou não fizemos isso, vamos fazer isso na véspera. Nós temos uma reunião do movimento sindical na véspera, para a gente fechar, até mesmo porque... No dia 27. Dia 27, até mesmo para não abrir muitas coisas, que a gente sabe como funciona, né? Agora, nós pretendemos estar fazendo, e no dia 27 nós fazemos uma reunião que vai acontecer no Sindicato Metalúrgico com todos os sindicatos, onde nós vamos tirar. E onde será essa reunião do dia 27? São Paulo, Brasília? Não, essa reunião do dia 27, ela é regional, ela é aqui no Vale. Lógico que em todas as regiões do país vai estar acontecendo reuniões também nesse dia. Mas aqui nós tiramos com esse fórum de sindicatos que estavam hoje, uma reunião para nós fecharmos o que vamos fazer a nível do Vale do Paraíba. Agora, Joaquim, então daí no dia 28, e onde vai ser a paralisação? Geral ou a manifestação? Então, as centrais sindicais, elas estão discutindo de que forma vai ser essa manifestação. Existe possibilidade de um grande ato em São Paulo, na parte da tarde. Os sindicatos fazem as assembleias e os atrasos nas entradas de fábrica de manhã, depois todos eles rumam para São Paulo, faz um grande ato em São Paulo, ou então faz esses atos regionalizados. Então, as direções das centrais estão discutindo, o ato em São Paulo já está confirmado, nós só precisamos definir se nós vamos fazer alguma coisa aqui à tarde também ou não. Nós tiramos que vai ter manifestação cedo, vai ter atraso nas fábricas, vai ter várias coisas. No dia 28. Dia 28. A primeira coisa que nós tiramos agora, de imediato, é um diálogo com os trabalhadores, porque não adianta nós queremos fazer uma coisa que o trabalhador não quer fazer. Então nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já com a presença da jornalista Shirley Marciano, até porque a Shirley está trazendo a informação que o ministro Aloysio Mercadante, da Casa Civil, disse que essas medidas, Joaquim, vai corrigir algumas distorções que existem nos programas do governo, provavelmente, atualmente, e por isso não vão de encontro a promessas feitas pela presidente Dilma. A gente fala já com o Joaquim Aristeu, convocando aí, dando a notícia de uma grande manifestação nacional das centrais sindicais, CGT, CUT e CSP, CTB, CUT, CGT, Força Sindical, todas as centrais sindicais estão assinando o manifesto contra essas medidas. Contra as medidas. Que o ministro disse que vai corrigir algumas distorções. Já. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente?
A pessoa do veículo de trás ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal, e a informação da jornalista Shirley Marciano, dizendo que o ministro Aloysio Mercadante está dizendo que essas medidas adotadas pelo governo federal vai corrigir algumas distorções que existem nos programas atualmente, viu, Shirley? É uma situação que, desta vez, o governo está pegando todas as centrais sindicais contra ela atualmente. Então isso é muito ruim, né? Porque ela acabou se comprometendo com a classe trabalhadora e, pelo jeito, está indo no sentido contrário, né? Infelizmente, não era isso que a gente esperava, mas é isso que está acontecendo com essas mudanças na Previdência, mexendo em direitos do trabalhador. Isso a gente não quer, e o sindicato aqui também vai se movimentar. Por falar em direito do trabalhador, o Joaquim, tem também o seguro do pescador. Não é o caso de São José, mas é o caso de Caraguatatuba, de Ilhabela. São trabalhadores que nós também representamos, certo? Independente. Agora, é gozado, né? É aquela história de tentar cortar o mal pela raiz, né? Quando fala assim, né? Só que depende de qual raiz que eles querem pegar, né? Porque, você vê, você mesmo, esse dia atrás, chegou a pegar uma informação numa outra rádio que a gente estava junto lá, né, que mais de 2 milhões de pessoas fica fora do seguro-desemprego. Exatamente. Agora, você pega, por exemplo, os que faz os cambalachos, que infelizmente existe aquele pequeno grupo que às vezes vai chegando na época do Natal, pede para mandar embora, para receber seguro-desemprego, são poucos. Quer dizer, então você coloca uma medida impopular que pega todos os trabalhadores, de uma forma geral, para poder corrigir um problema da minoria. Ou seja, ao invés de tirar uma política para corrigir o problema, né, joga o problema nas costas de todo mundo. Trata a exceção como se fosse uma regra, né? A exceção como regra, bem dito. Certo? Agora, você falou de medida impopular, você fez uma conta de que o atual governo é o governo da minoria no sistema democrático, mas é o governo da minoria e não da maioria. Como que é essa conta que você fez? Não, na realidade não é eu, é o próprio movimento sindical que faz esse balanço, né? A presidente Dilma foi eleita com 53, quase 54 milhões de votos. E o segundo candidato, né, o candidato do PSDB, teve 52 milhões de votos, né? Tivemos outros 39 milhões, que são aqueles que não vão votar, porque no dia acham que não devem votar, e os que votaram nulo e votaram em branco ou de alguma forma. Ou anularam. Foram 39 milhões 39 de votos. milhões. Se você pegar essas duas partes, você vai ter, né, quase que 60% do eleitorado que não votou na presidente Dilma. Quer dizer, 93 milhões de eleitores não votaram na... Não votaram. Agora, a presidente Dilma, de direito, de fato, é a presidente. Democraticamente, todos nós respeitamos como presidente. Agora, essa análise vai no sentido seguinte, que isso demonstra que nesse mandato, essas medidas impopulares vai fazer esse povo que descontente, que não votou na da presidente Dilma, se rebelem. E mesmo setores que votou na presidente Dilma, porque também achava que o outro lado era um retrocesso, mas que não concordam com essas medidas, exemplos são as centrais sindicais que apoiam o governo, que estão contra. Exemplos são isso. Você pega, por exemplo, a direção da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Né? A CUT foi a central sindical fundada pelo presidente Lula.
Ele é o presidente do Lula. Exato. Né? Você pega a CTB, que é dirigida pelo PCdoB, é uma central sindical também governista. Mas eles estão pontualmente contra essas medidas atuais, as quais a gente está discutindo, ou eles estão contra o governo, contra Dilma, contra tudo? Não é contra o governo. Eu jamais aqui quis dizer. Eu estou dizendo que as medidas impopulares levam a descontentamento. Né? Se tem descontentamento internamente nos setores que se jogou para eleger a presidente, você imagina nos setores que não votaram. Ah, sim. Né? Então, verdade. A presidente, no nosso entendimento, está dando um tiro no pé com essas medidas da forma que está sendo colocada. Certo? E sem sequer debater com seus aliados. Não foi debatido com os aliados. Né? Até onde a gente sabe, as centrais sindicais, mesmo as ditas governistas, não participaram desse debate. Né? Foi uma medida provisória que nós, no passado, tanto repugnamos, as medidas provisórias na época do Fernando Henrique, na época do Itamar, tudo mais, que hoje lança a mão para atacar direito dos trabalhadores. Né? Então, por isso leva a uma situação dessa. Né? Então, nós acreditamos que vai levar os trabalhadores para a rua, porque são medidas que, de fato, pegam os trabalhadores no dia a dia. Né? Não tem nada que justifique, né? Bom, o que vai justificar isso aí é que o Supremo vai entrar nessa briga. Mas foi dado aumento de 26% para os juízes que vão julgar o descontentamento. E aí, Joaquim? Olha, nosso entendimento é só a pressão popular. Né? Se nós tivermos a pressão popular na rua, o ano passado, as mobilizações de 2013 demonstrou que, num período de 2 meses, o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados e o Judiciário trabalhou mais que os últimos 10 anos, naquele período que o povo estava na rua. Isso é demonstrado com dados, né? Com fato. Trabalharam mais, votaram mais medidas favoráveis aos trabalhadores, votaram medida que estava engavetada há tempo. Então, nós entendemos que, se o povão for para a rua, na realidade, vai fazer com que o Judiciário e também a Câmara de Deputados, o Senado, reveja a situação, independente do jeton que já levaram para votar favorável. Quer dizer, eles estão recebendo, né? Recebendo, mas nós... Agora, Joaquim, por exemplo, o governo vê que o gasto no rombo, para cobrir o rombo, está próximo de 1% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. E esse 1%, em outras palavras, supera os 50 bilhões nas contas previdenciárias. Por que está tendo esse rombo na Previdência? Então, nós entendemos, inclusive a Associação de Aposentados tem um levantamento sobre isso, que, na realidade, a Previdência ela não é deficitária. O problema é que o governo junta toda uma discussão de setores que, teoricamente, não seria a cargo da Previdência e joga tudo para a Previdência, na realidade. Então, tudo hoje passa pelo caixa da Previdência, né? Onde a Previdência ela tem superávit, mas quando vai fazer a conta, né, a Previdência acaba sendo deficitária. Né? Então, o professor Bambassi, ele esteve aqui, ele é um cientista aqui do INPE, e ele estava falando exatamente da questão da Previdência. A Previdência, o governo federal gasta próximo de 1% do PIB para cobrir esse rombo anual que supera os 50 bilhões nas contas previdenciárias. E o professor Bambassi, ele estava dizendo o seguinte, que a Itaipu Binacional foi construído com dinheiro da Previdência. A ponte, e não foi pago até hoje. A ponte Rio-Niterói também foi construída com dinheiro da Previdência. Bom, tem dinheiro e não é só cobrar esse dinheiro da Itaipu Binacional? Então, eu acho que é onde eu quis dizer, né? Que na verdade é tirar do dinheiro da Previdência Pública para investir em outros setores, né? E o governo não faz nada para receber. Se você pegar, vou pegar um exemplo aqui bastante esdrúxulo, mas é um exemplo que todos nós enxergamos. Você pega hoje os principais clubes de futebol. Quanto que esses clubes devem para a Previdência Pública? E com dinheiro vivo? Quanto deve a Previdência Pública? E essas dívidas são negociadas, na realidade. Estou falando deles, mas você pega grandes empresas hoje que devem bilhões para a Previdência.
Então, ao invés de correr atrás para buscar esse dinheiro, que é um dinheiro do povo, porque a população pagou, né? Eu trabalhei aí meus 37 anos, eu contribuí com o INSS, certo? Eu contribuí, né? Você contribui, todos nós contribuímos. Agora, só que na hora de receber nosso, recebe. Isso para mim é um roubo, porque as empresas recebem nosso, olha só, a empresa recebe nosso, não deposita, né? Sabe lá para onde vai esse dinheiro, para não falar outras coisas. A empresa não deposita o dinheiro nem da parte dela, nem da parte do trabalhador, nos casos. O trabalhador, quando vai aposentar, você vai bater na porta lá, o INSS fala, olha, mas tem tantos meses aqui que não foi depositado, certo? Em contrapartida, né, tá dando um calote na população de uma forma geral, né, porque a Previdência Pública é para cuidar da saúde da população, a gente vê o SUS aí, a situação que hoje anda. Quer dizer, então, na realidade, o dinheiro tem, ele sabe onde está, mas o problema é que não vão buscar. Vão buscar com quem, na realidade, é o trabalhador no dia a dia, que daí corta o benefício aqui e ali. Né? E qual é a solução para isso? Porque, só um detalhe, Joaquim, porque um estudo da Previdência está apontando que hoje há entre 6 e 7 pessoas, o Shirley e Joaquim, em idade ativa. A idade ativa é dos 16 até os 59 anos de idade, para cada pessoa com mais de 60 anos. E em 2050, espera-se menos de duas pessoas ativas para cada idoso. Como o Brasil, os trabalhadores da ativa acabam sustentando os gastos dos aposentados. E isso deve ser considerado, mas a idade mínima está enfrentando a oposição das centrais sindicais. Como se resolve esse imbróglio? Então, primeiro que é um absurdo, né? Que na realidade você pega hoje a situação do trabalhador, né, da ativa que trabalha 35, 30 anos, né? Quando ele vai aposentar, ele ainda entra naquele famoso pedágio, que é o chamado fator previdenciário, que ele vai receber até 40% a menos que era o seu salário. Né? Porque ele deixa de trabalhar. Deixa de trabalhar. O governo tem meios para arrecadar isso. Por exemplo, naquele período de 2013, certo? O governo abriu mão de IPI para as empresas montadoras e para as empresas de autopeça, para as empresas da linha branca. De linha branca, doméstica, que dava para bancar a Previdência Pública 3 anos. 3 anos esse déficit que fala aí. Então, o governo tem dinheiro para abrir mão, certo? Para os empresários, né? E aí você pega... E não tem para o trabalhador. E não tem para o trabalhador. Então, a primeira coisa seria isso, era parar de abrir mão de imposto público para empresas. A segunda questão que as empresas podiam fazer, cobrar o débito que tem, né? Inclusive, cobrar o débito. Inclusive, teve uma proposta do deputado Ivan Valente, já há uma gestão atrás, que ele sugeria que fizesse uma CPI na Previdência Pública, para ver aonde que está, na realidade, o problema da Previdência. Ô Joaquim, mas às vezes, assim, fazendo um pouco o papel de advogado do diabo mesmo, o governo ele não fica numa situação, por exemplo, assim, porque o mercado se autogera em grande parte, assim. Então, eles não colocam ao governo numa situação de faca no pescoço, por exemplo, quando eles dizem, se vocês não derem incentivo aqui para a gente vai para outra cidade, vai para outro estado, vai para outro país. Como aconteceu já em alguns lugares. Então, se o governo dizer, eu não vou dar incentivo nenhum, e se isso acontecer, não seria pior ainda para a classe trabalhadora, ou seja, a gente não teria vagas de emprego. O problema é que essa situação ela acontece, não é só aqui no Brasil, né? É no país inteiro. Por exemplo, a General Motors, ela não está fechando planta aqui no Brasil somente. Ela está fechando planta em todos os lugares onde ela não consegue ter uma mão de obra barata, certo? Como ela tem na África do Sul, que é quase a mão de obra semi-escravidão, certo? Certo. Eles vão cortando, e aí nós não sabemos aonde que o capitalismo quer chegar com essa discussão. Então, de jogar a dívida nas nossas costas, certo? Então, o problema não é esse. Né? Por exemplo, tira uma empresa aqui do eixo Rio-São Paulo, manda ela lá para o interior de Minas Gerais, onde os trabalhadores não têm segurança no trabalho, onde os trabalhadores ganham um salário de fome, né?
Não, vamos voltar a falar sobre esse assunto, porque ele é interessante. Interessante. Então, um intervalinho, a gente volta já na Rádio CT, com a explanação, inclusive, da General Motors do Brasil, que está aí. E falar também da a Vibras, que está com um movimento aí, chamou 60 trabalhadores ou alguns mais. Um instante só, o Clique Jornal volta já aqui na Rádio CT. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta na Rádio CT. A gente está conversando aqui com o Joaquim, da CST com Lutas, falando sobre os direitos dos trabalhadores, as últimas atitudes do governo Dilma, impopulares inclusive. E a gente, no último bloco, a gente estava falando sobre a questão fazendo uma comparação do direito dos trabalhadores daqui e de fora, né? O que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, na China e nos países onde eles querem explorar mais. O Joaquim estava comentando, aí Joaquim, se quiser continuar. Então, acho que a primeira coisa que nós temos tentado discutir é que essas medidas impopulares não é porque a presidente Dilma é ruim, é alguma coisa do tipo, né? E isso faz parte de toda uma política, né, de arrecadar mais dinheiro para bancar os investimentos internacionais, para bancar o pagamento de setores ainda da dívida que tem um comprometimento no país. Então, é uma política que, se fosse o outro também que tivesse ganho, ele ia fazer. Nós temos bem claro isso, certo? Aqui é uma política do capital. Agora, por que faz essa discussão? Aí, quando nós estávamos dizendo, por exemplo, os Estados Unidos, os países europeus, né, hoje também passa por uma crise de desemprego, de escassez de recursos, como passa no Brasil. Quer dizer, o desemprego na Europa é tão grande quanto no Brasil, né? Nos Estados Unidos, nós temos conhecido lá é maior, inclusive, que a gente milita junto, que tem hoje também uma crise, hoje deu uma melhoradinha, mas tinha uma crise de emprego grande. O que fazia anteriormente? Sugava todo o dinheiro daqui do país e mandava as chamadas reservas, que eram mandadas para fora, né? Só que dificultou, porque a disputa do mercado, por exemplo, ela hoje é muito grande. Hoje tem os países asiáticos que concorrem, e junto com isso tem a China, que hoje é uma das grandes potências. Então, os Estados Unidos precisam sugar, principalmente os Estados Unidos, os países europeus, Alemanha, não é? Precisa sugar cada vez mais dinheiro aqui para mandar para fora, para manter o status quo dos americanos. Porque os americanos eles não se sujeitam a salário baixo, não, né? Da população do seu país.
Então, o que eles fazem com isso? Para manter isso, precisa sugar, arrancar mais dinheiro daqui. Então, se eles não conseguem abaixar o valor do salário aqui para aumentar os lucros deles, os direitos trabalhistas, eles fecham aqui e abrem uma planta lá no Haiti, por exemplo, onde é trabalho semi-escravo. Porque lá eles vão conseguir sugar mais da população de lá e mandar. Então, é uma roda, é uma briga da gente contra uma roda, que ela vai girando. Se a gente não fazer essa contraofensiva, daqui a pouco nós voltamos no estado de escravidão que nós passamos alguns anos atrás. Né? Eu acho que é uma queda de braço que envolve 3 braços aí, né? O governo, que tem o seu papel, né? Que a economia aqui não é totalmente livre, assim, tem interferência do governo, tanto que teve a redução do IPI e outros tipos de incentivo. O sindicato, que naturalmente tem o papel dele de tentar ao máximo manter um bom salário para o trabalhador, e a empresa que é lucro e mais lucro, né? De contrapor, né? Então o papel nosso é contrapor. Então, sim, claro. Isso é o motivo da gente hoje estar nos colocando contrário contra essas medidas que está aí. Agora, o Joaquim, o governo não teria algumas razões para pensar, por exemplo, o abono salarial. Hoje funciona assim, basta você trabalhar um mês durante o ano e aí você recebe até 2 salários mínimos, né? Quer dizer, e receber até 2 salários mínimos, que daí você vai ter um salário mínimo, o valor é um salário mínimo para todos, não é isso? E agora vai ficar assim, haverá carência de 6 meses de trabalho ininterruptos, você tem que trabalhar 6 meses seguidos. Aí o pagamento passa a ser proporcional ao tempo trabalhado. Então, eu até queria aproveitar essa sua pergunta até para fazer uma sugestão. Qual né? Nós temos uma técnica que trabalha diretamente com os sindicatos metalúrgicos, mas ela é uma técnica do Diese, que ela fez essa discussão com a gente hoje. Eu achei muito interessante, né? A Renata, uma economista. Né? Do Diese. Do Diese. Teve conosco aqui. Ela já esteve aqui? Teve conosco. Ela faz essa discussão, né? Essa discussão ela fala o seguinte: o que o governo quer com isso? Porque se você pegar, quando criaram esse abono, porque justificava que o salário mínimo no país era muito baixo, precisava dar um abono para pôr mais dinheiro no mercado para poder ter o giro da economia, da compra e venda da economia. Certo? A partir do momento que o governo, teoricamente, tem um balanço, que o salário mínimo no país hoje melhorou, o governo lança a mão desse artifício para, de uma forma, ir tirando esse abono, que hoje pode ser para quem tem um determinado período, mas amanhã pode ser que ele seja colocado para fora de qualquer possibilidade de pagar. Né? Porque isso vai numa contramão do governo entender que tem um salário mínimo hoje no país. Bom, e na realidade o que nós analisamos que não é. Não tem salário mínimo. Não é. Um salário mínimo hoje, eu queria pegar uma questão prática aqui, né? Por exemplo, um diabético ou hipertenso, né? No qual eu posso dizer de carteirinha, porque infelizmente eu tenho isso. Certo? Tem as duas? Tem as duas. Puxa, né? Vida, que laboratório. Se você for gastar todos os remédios, porque os remédios que é colocado na rede aí, gratuita do governo, são muito poucos. Né? Não tem o que... Se você for gastar todos os remédios, você não consegue comprar o remédio com o salário mínimo que você recebe hoje. Né? Não dá. Então, o idoso, que no final da vida dele, que devia ter um salário um pouco mais decente para ele cuidar da sua saúde, da sua família, ele não tem. E é o momento que ele não tem um convênio, porque infelizmente a saúde pública é ruim, os convênios são os mais caros, mais caros possíveis. Joaquim, mas se não fosse os convênios, eu estou aqui dando uma de advogado do diabo, né? Primeiro falando do abono salarial e agora dos convênios médicos. Mas se os convênios médicos, se os planos de saúde pararem, dá um nó no país, porque se a saúde pública é ruim e se pararem as empresas, Unimedes, etc, aí pronto, é um colapso total. Então, é uma faca de 2 legumes, como dizia o finado Vicente Mateus. Né? É verdade, quem entra na chuva é para se queimar. Né? Porque na realidade, nós que somos favoráveis a uma saúde pública gratuita e de qualidade, em algumas vezes, nas nossas lutas sindicais, nós lutamos para que o trabalhador tenha um convênio. Né? É contraditório? É contraditório. Né? Mas hoje nós não estamos em condições ainda,
certo? De você ter uma saúde pública para fazer uma campanha no país para as pessoas abrirem mão do convênio. Então, o que nós brigamos numa fábrica hoje? Que a fábrica pague um convênio decente para o trabalhador poder sobreviver. Uma vez, eu caí na besteira, eu falei, eu vou arriscar, né? Eu era o presidente do sindicato, trabalhador da alimentação, uma grande multinacional aí que negociava direto comigo. Eu peguei e fiz todas as contas das perdas salariais que nós tivemos, tudo, e falei, olha o seguinte, você me dá 400% de aumento, nós abrimos mão de convênio, abrimos mão de tudo, certo? Colocamos na ponta do papel, e aí os caras pularam, porque o convênio, ele vai descontar depois no imposto de renda, o convênio, ele vai... Então, para ele ceder um convênio para o trabalhador, é muito mais favorável para ele do que ele pagar um salário decente para o trabalhador poder bancar o seu próprio médico. O convênio é abatido no imposto de renda? Boa parte dos convênios não é abatido no imposto de renda. Quer dizer, então quando o cidadão tem um convênio da empresa que ele trabalha, não é vantagem nenhuma. Para as empresas, na hora dela fazer todo o fechamento ela sai ganhando. Contábil, isso é uma forma deles... uma parte, né? Uma parte. E para não contar que o convênio médico das empresas, a empresa passa a ter o controle do trabalhador, né? Ter o controle do trabalhador, porque nós temos claro que, por exemplo, todos os convênios médicos conveniados têm que enviar um relatório para as empresas sobre o seu trabalhador, aquele que no dia a dia, né? Se repete, amanhã você vai lá no convênio com problema de coluna, depois de manhã você vai de novo problema de coluna, o chefe já fica bem de olho e fala, olha, acho que é melhor você ir procurar outro emprego por aí, porque daqui a pouco você vai encostar aí para licença médica e nós vamos ficar sem você aqui dentro. E você fez isso? Fez a troca lá? O convênio tem essa... Não, eles não toparam. Eles não toparam porque não é negócio para eles, né? Não toparam porque não é negócio para eles. Agora, a melhor política para nós hoje era a saúde pública de qualidade. Né? Que não tem. Que não tem. Porque daí você pega os problemas dos municípios, dos estados. Você vê hoje, o principal gargalo que nós temos hoje é a saúde pública. Joaquim, nós falamos aqui agora um pouquinho do abono salarial, como era e como ficou. O seguro-desemprego, por exemplo, a carência era de 6 meses. E agora a carência é de 18 meses, 1 ano e meio. Na primeira solicitação, 12 meses. Na segunda, e 6 meses a partir da terceira solicitação. Então, o seguro-desemprego também você vai ter que ficar 1 ano e meio trabalhando. Quer dizer, e se a pessoa não ganha nada, então vai piorar a economia, porque não vai ter esse dinheiro do seguro-desemprego circulando no mercado. Nós achamos que essa medida ela vai aumentar o desemprego. Ela vai aumentar o desemprego. Né? Porque hoje, as empresas, na verdade, não demitem o trabalhador, na maioria das vezes, por um problema de mercado, problema de falência da empresa. É aquela chamada demissão imotivada, certo? Então, essa demissão, uma empresa pega determinado trabalhador para trabalhar, certo? Ter um contrato de trabalho, certo? Um contrato de experiência. Venceu os 90 dias, certo? Mais 6 meses, né? Ele pode estar demitindo esse trabalhador, né? E está contratando um outro, certo? Então, vai renovar. Então, não é nós que vamos ter esse controle, por exemplo, se o trabalhador que não fica mais de 1 ano e meio no serviço. Agora vai ter que ficar 1 ano e meio. A mão de obra é muito transitória, certo? Então, hoje, boa parte desses trabalhadores que trabalham no comércio, trabalham na construção civil e tudo mais, certo? Vai pagar esse preço, porque é esse setor que vai ser mais sacrificado. Quer dizer, as grandes empresas, aí o mercado de trabalho vai ter mão de obras suficiente, como eles dizem que é o mercado de reserva, para fazer essa troca. Quer dizer, vai ter muita gente correndo atrás do emprego, certo? Até mesmo porque hoje ele ainda tem uma garantia de seguro-desemprego, e não vai ter mais. Bom, e por conta disso, desse entrave na Previdência, na conta do trabalhador, nesse rombo na Previdência aí de 50 milhões de reais, muito dinheiro, as centrais sindicais elas falam uma paralisação conjunta no próximo dia 28. O Joaquim Aristeu, que é do CSP com Lutas,
vamos falar definitivamente no próximo e último bloco sobre essa paralisação do dia 28. CSP com lutas, a Central Única dos Trabalhadores, GT, a CUT, Força Sindical, são todas as centrais que estão juntas nesse. No dia 28. Dia 28. É um movimento. É um movimento. No Brasil todo. No Brasil todo. Um instante só, o Clique Jornal volta com Joaquim Aristeu daqui a instantes. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação da situação sindical, falando para a base, mantendo interessada para os desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical e também conseguindo chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias na área da informação, principalmente a internet. No caso aqui, o Clique Jornal, que é conduzir as novas disputas políticas no interior do movimento sindical e tendo a consideração da imprensa fazendo parte dos desafios. A Rádio CT é uma rádio mantida pelo SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E queremos registrar também aqui a presença pelos cliques aqui na tela do nosso computador, dos ouvintes espalhados por São José e por todo o Brasil. Os cientistas e funcionários e os amigos internautas do INPE e DCTA aqui de São José dos Campos, o CPTEC em Cachoeira Paulista, que está vencendo lá o prazo de 6 meses, não é, Shirley? Praticamente. É isso mesmo, Paulinho. 6 meses que deram uma segurada lá para não demitir. Então, quer dizer, venceu agora. Venceu, já teve o concurso, né? Então vai entrar os novos agora. Então, venceu agora. Venceu, né? Mas isso aí foi uma vitória também, porque foi uma negociação feita, né? O sindicato, inclusive, participou disso tudo aí para ajudar, para o pessoal não ir pro olho da rua, né? De uma forma como iria acontecer por irresponsabilidade de terceiros aí. Então, foi uma vitória, eles estão saindo agora, né? Infelizmente, mas fizeram um concurso e vai entrar os novos. Os novos concursados que já estavam lá. Quer dizer, sem prejuízo para a nação. Até porque ficar sem previsão do tempo seria uma catástrofe. Sem dúvida, não ia ter como, né? Que bacana. Então, vocês aí do CPTEC em Cachoeira Paulista, nosso abraço aí, obrigado pela companhia. Nos ouve também, Shirley e Joaquim, o CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer. Archer é o nome do fuzilado lá na Indonésia, né? Pois é, será que é primo? E não se sabe, pelo menos era um rapaz solteiro, que não tinha nem pai nem mãe mais, e nem filhos. Graças a Deus, pelo menos, né? Menos sofrimento, né, para a família, né? A família. Então, nós temos aqui um Archer, aqui que é o Centro Tecnológico de Informação, lá em Campinas. Nos ouve também CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Alcântara, no Maranhão, CLA, Centro de Lançamento de Alcântara, e também, Joaquim, nos ouve em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC de lá. Mas tem também a unidade regional
do Centro-Oeste brasileiro, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, Shirley. É isso aí, Paulinho. Todo mundo ouvindo a gente aí. Todo mundo ouvindo. O pessoal voltou de férias, né? E agora com as novidades do novo governo, né? Exatamente, todo mundo colando aí no governo com a paralisação. Agora, Joaquim, você que está nessa questão sindical aí, como é que é? É uma paralisação que haverá? As centrais sindicais vão trocar uma greve geral por um dia de protesto, ou os movimentos sociais e as centrais sindicais vai fazer uma convocação geral? Como será o dia 28 de janeiro? Então, nós entendemos que esse dia de protesto, né, o dia de paralisação, como queira, é uma preparação, né, para mostrar para o governo e para aqueles que duvidam da força dos trabalhadores, que os trabalhadores não vão tolerar, né, a retirada dos seus direitos hoje, que são mínimos, né? Então, nós não queremos caracterizar essa data como um dia de greve geral. Não é uma greve geral. É um dia de paralisação e protesto, onde vai acontecer paralisações de manhã nas fábricas, mas nem a proposta nossa são paralisações do dia todo, são paralisações espontâneas de horas nas portas de fábricas, com assembleia e tudo mais, como forma de fazer um diálogo com o trabalhador, de preparar um dia mais pesado para frente se o governo não volta atrás. Então, primeiro é um recado com atos públicos, com paralisações por algumas horas, e depois a intenção porque nós temos claro que os ataques não param por aí, né? Você falava aqui agora dos lugares que nos ouvem, né? Que são servidores públicos, né? Nós da CSP com Luta temos o prazer de dizer que a nossa central foi criada por uma rebelião de servidores públicos no país, quando, infelizmente, o governo Lula fez a reforma da Previdência, né? E a CSP com Luta foi uma central criada para o servidor público. E hoje nós dialogamos com muitos servidores públicos que ainda estão dentro da CSP com Luta. E os servidores públicos têm apontado que no próximo período vai ter muita luta, porque o governo, ao mesmo tempo que dá um aumento para os deputados de 26%, que dá um aumento para os senadores, para o judiciário, não é na mesma direção para os trabalhadores do judiciário. E, com certeza, para os trabalhadores do INPE, para os trabalhadores também do CTA, por aí afora, eles não estão pegando 26% de aumento, né? Não estão pegando. E a tendência no próximo período, o governo tentar retirar mais direito desse setor, que é o setor público, que, infelizmente, às vezes, os trabalhadores da iniciativa privada ainda tem aquele negócio que o servidor público é corporativista e tudo mais, mas que nós, enquanto pessoas que têm uma certa formação política, sabemos que não é, né? Então, o governo, primeiro, ele ataca o serviço público, depois ele vem para o setor privado. Como ele já está atacando o setor privado, com certeza vai vir ataques fortíssimos para o servidor público. Então, essa nossa luta não termina por aí. Então, concluindo o que você me disse, o que você me perguntou, né? Nós vamos fazer um dia de protesto, certo? Com assembleias, com paralisações em algumas cidades, com ato público e tudo mais, e vamos preparar, inclusive, no dia 30, 2 dias depois do dia 28, a CSP com Luta tem uma reunião nacional com vários outros setores do movimento sindical, né, que não é da CSP com Luta, para já preparar o segundo momento se o governo não recuar. Agora, com que cara que haverá eleições o ano que vem? Como é que você vai se enfrentar? Porque esse é um ano pré-eleitoral. Nós entendemos que as duas coisas correm junto, né? Infelizmente, né, o governo que usa das eleições para fazer com que acalmar a população em determinado período, né, pode ter aí também uma faca de 2 legumes, né? Uma faca de 2 gumes, porque ao mesmo tempo que ataca os direitos dos trabalhadores, vem uma eleição pela frente, né? E aí nós sabemos que a mesma população que nas eleições que passaram elegeram a presidente Dilma, né? Mas com muitas restrições, muitos trabalhadores dizendo vou votar na presidente
porque eu não quero volta do retrocesso, eu não quero volta do PSDB, dos outros setores, mas que vou dar um alerta para ela, né? Então, essas pessoas, se as medidas impopulares do governo continuar, com certeza o balanço vai ser mais pesado nas eleições do ano que vem, né? Então, nós acreditamos que o governo também, que enxerga muito, tem muito uma visão eleitoral, que também tente enxergar um pouco por aí, né? Porque atacar os direitos dos trabalhadores num momento como esse, né, vai fazer com que a classe se revolte ainda mais pela situação que nós temos hoje. Bom, então no próximo dia 28, vai ser uma quarta-feira, vão ocorrer manifestações em diversas partes do país que vão, então, exigir a revogação daquelas medidas provisórias que são as MPs, a 664 e a 665. 664 e 665. E nós, do movimento sindical, de um setor do movimento sindical, estamos alencando mais 2 discussões, né? Que também está colocada, né? Para quem trabalha no setor privado, mesmo no setor público, hoje nós temos as NR, né? Que são as normas regulamentadoras de saúde e segurança dos trabalhadores na fábrica. O governo, durante os últimos anos, tentou mudar algumas NR, né? Até mesmo por pressão do empresariado e tudo mais. Não conseguiu, teve resistência de vários setores. Agora o governo aproveita de um momento eleitoral e coloca uma proposta que é a mudança da NR1. Teoricamente, era só mudar uma NR, mas não é isso. Dentro dessa mudança da NR1, ele muda todo o conceito das normas de segurança do trabalho. Quer dizer, então agora, dia 23, é o último prazo para as centrais sindicais fazer sugestão. O governo vai emitir essa medida também, certo? Que ataca os trabalhadores. E a questão também do Sistema Único do Trabalho, que é um outro ataque, por exemplo, que tira o poder da fiscalização do Ministério do Trabalho. Também, que é uma outra discussão que nós estamos colocando no mesmo pacote do dia 28. Agora, então, essas medidas provisórias, a 664 e 665, ô Joaquim, então, na verdade, elas são uma mini reforma trabalhista? É um pacote de maldade transvestido aí de medidas. Na realidade, é uma mini reforma trabalhista que o governo Shirley, vai fazer. Que absurdo, né? Que eu achei engraçada a expressão que usa pacote de maldade, né? É isso mesmo, né? É porque é tudo contra o trabalhador. Infelizmente, né? Nós que temos um balanço, né, bastante positivo, que foi muito positivo para os trabalhadores, né? A criação do Partido dos Trabalhadores, eu particularmente fui um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, né? Que tivemos no passado a criação de uma central sindical forte, como a CUT e tudo mais, para garantir direitos dos trabalhadores. Hoje o que nós estamos vendo é um governo que tem o nome do trabalhador, é um governo que nós fomos responsáveis de ter eleito, que agora não é mais nosso. Foi uma coisa que nós criamos que não é mais nossa. É uma coisa que agora... Você fundou e tem gente afundando ele. Tem gente afundando, certo? Infelizmente, agora, o que vamos precisar é muita pressão popular nas ruas para a gente tentar trazer de volta os direitos nossos que têm sido retirados. Bom, dia 28, então, haverá manifestações e assembleias nas fábricas durante a madrugada, manifestação... espalhados pelo Brasil inteiro. Em primeiro momento, a gente tirou, né, como propostas, essas medidas, essas mobilizações vão ocorrer no dia 28. Agora, para organizar isso, nós temos uma reunião, inclusive quero deixar aqui o convite para o Ivanil, para a direção do sindicato aqui, certo? Que nós ontem convidamos em cima da hora, talvez isso impediu que os companheiros estivessem presentes lá hoje, mas nós queremos fazer um convite também para participar dessa reunião que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 26, às 16 horas, lá no Sindicato Metalúrgico, onde nós pretendemos fechar as atividades. Lá nós vamos discutir o que vamos fazer no dia. Bom, Joaquim, muito obrigado pela presença aqui na Rádio CT e pela convocação das pessoas para essa manifestação do dia 28.
Obrigado a vocês. Ponto final, vamos embora, Shirley? Vamos embora, Paulinho. Aí, paralisação dia 28, tem dia 22, tem daqui para frente em todo o Brasil. Tomara que haja consenso. Ponto final e mais um Clique Jornal, aqui o Jornal da Rádio CT. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a chefia de redação da jornalista a Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, e a direção do presidente Ivanil Elisiário. Grato a todos vocês pelo clique, obrigado pela companhia e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.